Hoje começarei uma série de resenhas aqui no canal. E o primeiro livro que escolhi foi enviado para mim pela minha queridíssima irmã em Cristo, Amanda Duran. O nome do livro? Costurando a Modéstia do Coração. Na descrição deixarei o link do excelente perfil da Amanda, o Fielmente Feminina, e também o link para que você possa adquirir este e-book. Costurando a Modéstia do Coração é um livro pequeno, mas de uma importância enorme nos dias atuais, pois as redes sociais potencializaram um dos maiores desejos do ser humano, o desejo de aparecer, o desejo de ser visto, o desejo de ser conhecido. Se antes algumas mulheres ganhavam milhares de reais para mostrar os seus corpos nas revistas masculinas, hoje, por menos de 100 likes, elas mostram muito mais. Diante de um mundo vulgar, sensual, como a mulher cristã deve se comportar? Disto vai tratar o livro de Amanda Duran. Erroneamente, muitas vezes, a modéstia é tratada apenas em relação a vestes, sendo que, na verdade, o problema é uma questão do coração. Roupa nenhuma é capaz de santificar um coração, mas um coração transformado pelo Espírito Santo é capaz de santificar as nossas vestes. Saber que a nossa carne milita contra o Espírito é fundamental neste processo. Além do mais, fomos chamados como cristãos para andar na contramão do mundo, para irmos contra a cultura vigente. Lembre-se do que diz o profeta Malaquias. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A autora dá um breve testemunho de como passou da sensualidade à modéstia. Ela diz assim: a sensualidade me dominava desde muito cedo. Fazia parte da minha natureza, eu não conseguia ver beleza desatrelada de um decote, de uma roupa justa, uma mini saia e etc. Era automático para mim. Se eu saio vestida dessa forma e atraio vários olhares, significa que estou bem bonita. Portanto, beleza igual a sensualidade pública. Amanda foi atriz, modelo, dançarina de boate de música eletrônica na Barra da Tijuca, já contracenou com figurões globais como Malvino Salvador e Mariana Ximenes, e muitas dessas coisas já sendo cristã. Vamos lá. Foi daí então que, pela graça de Deus, o Espírito Santo a tocou e ela procurou conhecer sobre modéstia e sobre sensualidade e percebeu o quanto estava desagradando o seu Senhor. Ela cita Simone Quaresma como uma grande influenciadora em sua vida. E uma de suas frases é: a dor que a confrontava também foi a dor que a mudou. Amanda começa o livro nos dando um alerta para que nós venhamos a tomar cuidado com o chicote legalista, pois, afinal de contas, ensinaram você que a palavra de Deus proíbe acessórios, maquiagens, mulheres usarem enfeites, roupas bonitas. Mas de fato, será isso mesmo que a Escritura diz? O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que afirmam servir a Deus. O apóstolo Pedro também vai dizer que a beleza da mulher não deve estar nos enfeites exteriores, mas sim no interior, demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que não perece, que é de grande valor perante o Senhor. A Escritura é clara: não seja o adorno, a beleza da mulher, apenas aquilo que é o exterior. Todavia, não há uma proibição expressa de que a mulher não pode usar maquiagem, de que a mulher não pode usar acessórios, se embelezar, colocar roupas bonitas. A autora faz questão de citar o contexto histórico onde Paulo escreve a Timóteo, no intuito de orientá-lo quanto à liderança da igreja em Éfeso. Éfeso era a capital mais importante e centro comercial da Ásia, uma cidade dominada por riquezas materiais e pela idolatria. As mulheres de Éfeso eram pura ostentação, por isso a exortação quanto a adornos, tranças, ouro, roupas caras foi essencial por parte do apóstolo. Já o contexto que Pedro escreveu tinha um agravante. As prostitutas da época se adornavam de modo exagerado como parte de suas estratégias de sedução. Portanto, cristãs piedosas não poderiam ser confundidas com mulheres caridosas de maridos alheios mediante o pagamento de honorários, se é que me entende. Traduzindo, o que vemos na Escritura é um chamado à moderação, ao cultivo da beleza interior. Essa sim é que tem um valor eterno diante de Deus. A mulher não deve dar centralidade para aquilo que a Escritura diz que é secundário, mas tome muito cuidado. Não confunda modéstia com desleixo. Não deixe a sobrancelha parecido àquele seu Saraiva, não deixe o sovaco peludo como as feministas, nem fique o dia todo na sua casa com um camisetão do seu marido, ele detesta. Ou seja, o foco é a beleza interior. Cuidando desta, bora pra academia, bora usar Mary Kay,
bora cuidar do cabelo, bora fazer uma progressiva, irmãs. O Senhor diz, adorai-o na beleza de sua santidade e não na beleza da sua feiura. Depois, a autora alerta sobre o cuidado da sensualidade santa. E ela começa citando um artigo do seu próprio marido em que ele escreve o seguinte: atualmente, a mera menção da modéstia é vista como uma infração à cultura hiperfeminista em que vivemos. Faça isso e você será imediatamente rotulado como legalista e retrógrado. E isso pela multidão de cristãos professos. Isso acontece porque muitos cristãos são mais culturais do que cristãos em relação à sua visão de mundo. O feminismo se infiltrou na igreja, sequestrou a conversa sobre modéstia, camuflando como uma questão de direitos da mulher, sobre um direito de se sentir bem consigo mesmo, sobre um direito de se sentir confortável com aquilo que se veste. O autor enfatiza a importância das irmãs serem modestas, de não serem pedras de tropeço para outras pessoas e de que os seus corpos não são mercadorias que devem ser expostas como vitrine. Este discurso moderninho de que Deus se importa com o seu coração e não com as suas vestes é mentira. Se Deus atentou para detalhe das vestes dos sacerdotes, homens, e ele não queria que os sacerdotes expusessem nada, que nada pudesse aparecer. Por que você, irmã, acha que Deus não vê problema nos seus shorts aparecendo metade da coxa? A vestimenta decente é aquela que se propõe não apenas a cobrir estrategicamente o corpo, mas aquela também que se propõe a não marcar as curvas do seu corpo. Você pode estar com um vestido que vai do pescoço até os pés e ainda assim ser sensual por conta de um vestido que marca todas as suas curvas. Isto é apenas uma falsa modéstia, você está sensualizando do mesmo jeito. Na era das redes sociais, eu e você deveríamos fazer algumas perguntas. As mulheres santas da Escritura, elas postariam fotos fazendo biquinho para a câmera? Elas postariam fotos com olhares provocativos, com a boca semi-aberta para sensualizar? Elas postariam fotos mostrando o traseiro? Eu acho que não. Qual o seu nível de ignorância ou inocência em não perceber que essas coisas nada condizem com a fé que você professa? A autora termina dando um alerta: cuidado para não nadar no mar cultural. Amanda Duran termina entrando num assunto delicado e polêmico, pelo menos para a maioria dos cristãos worship de hoje em dia: roupas de banho. Vale relembrar, antes de ser taxado de legalista novamente, que há um princípio criacional por detrás dessas coisas. Há um princípio que vem antes da lei mosaica. Deus, quando fez Adão e Eva lá no Éden, ele deu a eles um mandamento depois do pecado. E o mandamento depois que o pecado entrou no mundo era: cubram-se. Daí nós já temos um princípio que deve reger toda a nossa vida. Roupas servem para cobrir. O exato oposto disso é descobrir ou enfatizar alguma parte do seu corpo. A autora é objetiva e certeira ao afirmar o seguinte: o que o biquíni diferencia de uma lingerie, a não ser o material em que são compostos? O biquíni é só mais um elemento da decadência moral da nossa cultura. Cultura essa que infelizmente tem sido aderida pela cristandade. Vivemos a banalização da nudez. A modéstia era um sistema de proteção, mas os alarmes foram todos desligados, a casa está aberta aos saqueadores, disse Elizabeth Elliot. Salomão vai dizer que a sua esposa era um jardim fechado. A esposa de muitos irmãos de hoje parece uma praça pública. Tudo está exposto. Em contrapartida, a escritora fala sobre o rei Ezequias, que decide mostrar os seus tesouros a um rei que veio visitá-lo. A consequência? Perdeu tudo. Aí já fica uma dica para você que é marido: cuide da sua esposa. Quando o biquíni foi criado e lançado em julho de 1946 pelo designer de roupas Louis Hirt, nenhuma modelo aceitou desfilar com a peça. Então, ele precisou contratar Michele Bernardini, uma dançarina de um cassino de Paris. Um fato histórico e um mínimo curioso sobre o biquíni é o seguinte: o seu criador trabalhava na loja de lingeries de sua mãe. Aí já dá para perceber de onde veio a sua inspiração. Além do mais, em vez de chamar de lingerie de praia, o designer deu um nome ainda mais explosivo: biquíni, que deriva de atol de Bikini, nome do lugar onde estavam sendo realizados testes com bombas atômicas. Foi uma invenção explosiva porque até então era inimaginável que mulheres mostrassem o quadril, mostrassem a virilha e mostrassem o umbigo. Elô Pinheiro, a garota de Ipanema, é considerada a responsável por normalizar o uso do biquíni nas praias cariocas. E infelizmente, a Igreja de Cristo tem nadado e surfado nessa onda. Biquíni é algo sensual, é algo mundano, é algo indecente, é algo impensável para uma mulher cristã decente.
Mas se ainda assim você não vê problema, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você usaria biquíni caso estivesse pesando 20 quilos a mais do que o seu peso atual? Se não, é porque você usa por considerar que há algo de belo em seu corpo a ser exibido e não por um princípio em que você acredita. Ou seja, é pura vaidade, sensualidade. A autora termina fazendo um apelo às mulheres. Minha irmã, ainda que sua intenção não seja chamar a atenção, sentir-se desejada, trazer glória para si mesma, provocar inveja e exaltar o seu corpo, lembre-se de que o nosso coração ele é corrupto e muitas vezes nos leva a pecar sem que nem percebamos. E já no final do livro ela escreve o seguinte: a minha oração é que este livro chegará a mãos de pastores que ensinarão em amor e em verdade esta questão às suas ovelhas. E este livro chegou, Amanda, e espero que através deste vídeo alcance muitas e muitas vidas. Eu quero encorajar você, querida irmã. Cubra o seu corpo, cubra a sua nudez, deixe para revelá-la apenas ao seu marido. O seu corpo é uma joia preciosíssima e precisa de muitos cuidados, e apenas o homem que te amará como Cristo amou a igreja deve ter acesso a essa preciosidade. E fica aqui no final um bônus: exemplos de roupas que te farão modesta e decente.